Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Provavelmente você já ouviu falar do jogo de damas, mas deve ser o jogo de damas inglesas. E quanto às damas belgas, que eu chamo de damas suicidas, ou as italianas, onde as damas só podem ser capturadas por outras damas. E as damas turcas, que seus movimentos são apenas ortogonais. Continue aqui neste vídeo e vamos falar de todas elas. Vem cá jogar! Eu sou a Ká. E você sabia que desenhos encontrados em tumbas egípcias indicam que os primeiros tabuleiros surgiram 2000 anos antes de Cristo, usados para treino de movimentos de guerra? Quando chegou à Península Itálica, tornou-se um passatempo popular entre os nobres romanos, mas foi na Idade Média que ele virou o jogo que conhecemos hoje. Reis jogavam xadrez. E as mulheres utilizavam peças iguais e regras mais simples. O jogo de damas. Fica aqui, vamos conhecer algumas variações. Normalmente, as damas são jogadas em um tabuleiro de 64 casas, distribuídos em 8 linhas por 8 colunas. E as casas têm cores alternadas, escura, clara. Cada jogador tem 12 peças. Em algumas regiões, representa-se a dama, colocando uma peça sobre a outra. Em outras regiões, a peça possui dois lados, um para a peça simples, o outro para a dama. A dama inglesa é a mais conhecida aqui no Brasil. A posição inicial é esta aqui. A diagonal escura fica da esquerda para a direita de cada um dos jogadores. As 12 peças são colocadas nas 3 primeiras linhas de cada jogador, apenas nas casas escuras. Por ser um jogo muito antigo e conhecido, há algumas variações na própria damas inglesas. Não pretendo aqui indicar qual é a mais correta, e sim falar de algumas delas. As peças simples e as damas se movimentam sempre na diagonal. As peças simples andam apenas para frente, em qualquer diagonal, e as damas andam para frente ou para trás, quantas casas ela quiser. As capturas também ocorrem apenas na diagonal, e não importa se é uma peça simples ou uma dama, todas podem mutuamente se capturar. Para capturar, a peça deve saltar pela peça do adversário, na diagonal. A próxima casa deve estar vazia. A peça capturada é removida do tabuleiro. As peças simples, em algumas versões, podem capturar apenas para frente, mas em outras, pode capturar para trás também. Aqui em casa, permitimos a captura para trás. Por exemplo, a bege vem para trás e captura essa peça azul. Já as damas podem saltar na diagonal quantas casas queira, antes e depois da peça a ser capturada. Neste exemplo, essa dama vai capturar essa peça. Tem uma casa vazia aqui e várias outras vazias ali. Ela pode, por exemplo, vir até esta. As capturas múltiplas são permitidas. Esta peça vai capturar para aqui e consegue capturar esta outra também. Pode, inclusive, mudar de direção. As peças capturadas são removidas do tabuleiro somente após toda a jogada terminar. As capturas são obrigatórias e se um jogador não fizer todas as capturas múltiplas possíveis, sua peça pode ser assoprada pelo adversário. Esse é o modo que jogamos aqui em casa, mas há algumas variações onde a captura não é obrigatória e, portanto, o sopro não existe. Exemplo de sopro: a bege capturou a azul e não capturou a outra. É a vez do jogador azul, ele pega a peça bege, remove do tabuleiro, fala que assoprou e, na sequência, pode fazer a sua jogada. Quando uma peça simples chega em qualquer casa da última linha do tabuleiro ou a primeira linha do seu adversário, ela é promovida a dama.
Neste exemplo, esta bege vai chegar na última linha e é promovida a dama. Eu escolhi usar a opção de colocar uma peça sobre a outra para representar a dama. Uma exceção é quando a peça faz uma captura múltipla e sua última posição não é na linha final. Apesar dela ter passado por ela, ela não é promovida a dama. O mais importante é que tudo que vale ou não seja muito bem combinado antes do início da partida. Ganha o jogo quem conseguir capturar todas as peças do inimigo. Por exemplo, esta dama vai pular aqui, capturou esta, veio para cá, capturou esta, mudou direção e capturou essa. Capturou todas as peças do inimigo. Porém, em muitas partidas do jogo, acabam sobrando uma ou duas peças de cada jogador, tornando-se quase impossível a captura completa. Neste caso, e em acordo com os dois jogadores, a partida é finalizada em empate. As damas belgas são as minhas preferidas. A posição inicial e o movimento das peças é o mesmo que nas damas inglesas, mas aqui você é sempre obrigado a capturar. Ao invés de soprar sua peça, o adversário indica que você deve fazer a captura por completo. Isso porque o objetivo é ser o primeiro a ter todas as suas peças capturadas. Por isso eu chamo essa versão de damas suicidas. É um jeito bem diferente de pensar na estratégia do jogo. Teste, tenho certeza que você vai gostar, e o detalhe é que nessa versão não há empate. Nas damas italianas, usamos o mesmo tabuleiro, a mesma posição inicial, as mesmas movimentações. Porém, nesta versão, as peças promovidas à dama só podem ser capturadas por outras damas, tornando dessa forma a peça dama muito mais poderosa do que no jogo de damas inglesas. E a mais diferente de todas que vamos falar aqui neste vídeo são as damas turcas. O tabuleiro é o mesmo, porém cada jogador possui 16 peças e não 12, e elas começam na segunda e terceira linha de cada jogador. Aqui as peças andam na ortogonal. Peças simples andam apenas uma casa para frente. A peça também é coroada a dama quando chega na última casa do tabuleiro. As damas também andam na ortogonal, mas elas podem andar quantas casas quiserem para frente, para trás, para um lado e para o outro. As capturas também ocorrem na ortogonal, uma peça simples capturando outra simples e na sequência capturando a dama, pois as capturas múltiplas também são permitidas. E o objetivo é o mesmo, capturar todas as peças do adversário. Veja só esse final de partida. A dama marrom pula até aqui, ortogonal, pula do lado, pula para cá e pula para cá, capturando todas essas peças. Tenho certeza que você vai querer testar essa versão. Fica agora um desafio. Pesquise outras variações do jogo de damas e poste aqui nos comentários. Nos vemos na próxima e não se esqueçam do mais importante. Divirtam-se e obrigada por assistir!